vem comigo aqui que a gente vai fazer esse passo a passo bem devagarinho agora, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é escolher um serviço de e-mail. Eu vou abrir uma guia anônima aqui, porque eu já tenho muitos e-mails vinculados a diversos serviços no meu navegador, e abrindo uma aba anônima, eu garanto que nenhum cookie, né, do navegador ou histórico de e-mail previamente gravado vai interferir nesse ato que a gente vai realizar aqui agora, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher um serviço. Existem vários serviços aí de empresas para você criar e-mail. O mais comum é o Gmail do Google, né? A gente tem o Outlook, a gente tem o Yahoo. Fica a seu critério você criar o e-mail que você quiser. Só tenho duas dicas para te dar. Os e-mails mais populares e que têm integrabilidade com a maioria dos serviços, tá? São os e-mails do Google, tá? E os e-mails da Microsoft, porque eles ofertam vários serviços, tá? Serviços diversos aí no sentido de plataforma de nuvem digital. Outro conselho que eu tenho que dar para vocês é o seguinte: não perca o usuário e a senha que você vai criar aqui. Trate-o como se fosse a sua identidade empresarial, tá? Claro, salvo as suas proporções, para acesso futuro dos seus dados. É super importante você anotar isso num papel ou deixar guardado em algum lugar onde todos os componentes do seu grupo eles vão precisar ter acesso. Lembre-se que o trabalho que vocês irão fazer aqui, ele é em grupo, portanto, a colaboração no meio de vocês, tá? O ideal não é que muitas pessoas elas fiquem em singularidade com uma informação, né? Na verdade, o ideal não é que uma pessoa fique responsável pelos dados. O ideal é que todos tenham acesso a esses dados, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu vou escolher a plataforma Gmail, tá? Para isso eu vou acessar gmail.com e eu vou clicar em criar conta, tá bom? Eu cliquei aqui e aqui tem algumas vertentes as quais eu posso criar. Eu posso criar para uso pessoal, para uma criança, para trabalho, para empresa. O Google hoje ele permite que a gente faça essa seleção, tá? Mas como a gente está criando um e-mail como se fosse para uma empresa, tá? É como se fosse, não é? Aconselho você a criar para uso pessoal, porque a gente vai usar algumas terminologias importantes aí, algumas dicas vão ser dadas. Bom, se de fato você fosse pertencente a uma empresa, você deveria seguir essa modalidade. Por que você não escolhe agora para trabalho ou empresa? Porque depois você vai ter que pagar para poder usar alguns serviços. Então a ideia aqui é fazer como se fosse, tá? Simular, tudo bem? Então, clique em uso pessoal, dê um nome aí, eu vou dar um nome, né? STI Infotech, empresa exemplo, tá? Na verdade eu vou botar esse nome aqui e como sobrenome da empresa, tá? Eu já vou abrir um bloco de notas aqui, eu separei um número de celular, caso ele peça para poder fazer a autenticação com algum número, confirmar que eu não sou um robô. O fato de que ele pedir que eu não sou um robô é porque muitas pessoas criam e-mails para serviços de bot, né, na internet, para poder disparar e-mails fakes e outras coisas. Então, vou guardar esse nome aqui, STI Infotech, tudo junto, né? Vou dar um próximo, vou escolher aqui uma data de nascimento, tá? Vou chutar uma aqui, tá? Colocar esse ato aqui. E aí ele vai me dar nesse próximo passo aí uma sugestão de e-mail. Como eu disse para vocês, tá? Quem é aluno meu, eu faço uma recomendação. Jamais crie nome de empresas contendo nome fofinho, né? Como
Mauricinho, Pedrinho, ou que contenha números, tá? Isso daí prejudica você na hora que você for enviar um currículo, tá bom? Isso no âmbito profissional. E também não dá um peso que deveria dar ao seu e-mail no sentido de profissionalismo, tá bom? Então eu aconselho você a fazer um macete que eu vou te ensinar aqui. Crie seu próprio endereço de e-mail do Gmail. O macete, o pulo do gato, é que você use o mesmo conceito de path, né? Path é caminho, é informática, utilizando pontos. Veja você, os meus e-mails, eles são criados utilizando pontos, né? Eu vou te mostrar um aqui, por exemplo, que é esse e-mail aqui. Veja, marcos.docente.professor. Eu ainda tenho outro, né? Como vocês vão notar aqui, eu tenho mais um e-mail aqui criado, tá? E ele é marcos.tecnico.redes@gmail.com. Veja que eu estou usando para o nome do e-mail antes do arroba pontos que separam uma ideia. A ideia desse e-mail é que ele é exclusivamente de cunho técnico. Por isso ele possui o nome técnico e o tipo de técnico que eu sou, que é técnico em redes de computadores também. Tudo bem? Deixa eu dar uma limpada nisso aqui. Ponto. Aqui, nesse caso, é um e-mail destinado à docência. Uma pessoa docente é aquela que trabalha no magistério, trabalha com educação. Então, tem o meu nome, ponto, docente, e o tipo de docente que eu sou. Eu sou um professor, poderia ser um coordenador, poderia ser um diretor de instituição de ensino, poderia ser um professor do ensino superior, mas a ideia do macete é essa daí. Você utilizar a ideia de path, caminho, tá? Para poder criar o nome da sua empresa. Uma vez que você já criou esse nome fictício aqui, a gente pode testar o seguinte nome: sti.infotec.info. Porque a empresa não é de informática, ou eu posso também tirar esse info daqui e deixar sti.tech.info, também vai funcionar. Vamos ver aqui, vou dar um próximo. Opa, excepcionalmente esse nome aqui já está sendo usado. Eu vou deixar aquele info aqui que pertence ao nome, né? Vou dar um próximo. Veja, funcionou, certo? Então, o e-mail que eu criei, tá? Ele foi o seguinte: sti.infotec.info. Eu utilizei o nome primeiro da empresa, o principal, depois eu usei o sobrenome e depois eu usei a tag, né, ou o ramo de atuação da empresa, tá? Que é info. Aí, nesse caso, se você der a má sorte, como aconteceu comigo aqui de um nome já existir, não desista. Aplique esse conceito, tá? E varie esses nomes aqui utilizando ponto. Fica de uma maneira profissional, tudo bem? E você pode usar ele no futuro para algum currículo que você vai fazer. E é a ideia dessa orientação aqui para você, tá? Senha. Veja que eu estou anotando num bloco de notas, tá? Faça isso para depois anotar. Vou botar uma senha aqui do tipo STI Infotec, tá? 2025. STI Infotec 2025. Vamos ver se está certo. Vou copiar e vou salvar aqui a senha. Eu costumo identificar esses itens da seguinte forma, tá? U de user, IP de password, que é senha, tá? Tem um motivo para eu dar nomes em inglês para as coisas, tá? Então, vamos continuar aqui. Vou dar um próximo. Ele vai perguntar se eu quero adicionar um e-mail de recuperação. O e-mail de recuperação serve para caso você esqueça a senha desse e-mail, ou ele seja burlado,
você tem um outro e-mail para o qual possa ser enviado um código de segurança ao qual você pode recuperar esse e-mail aqui. Eu vou dar um pular, tá? E veja só, nesse caso, ele não pediu um telefone, eu já tinha separado meu telefone comercial para colocar aqui. O telefone comercial, vocês que são meus alunos, já têm acesso, né? Não tem problema de deixar ele aqui. Mas nesse caso, ele não pediu o telefone. Se por acaso ele pediu um telefone para você, do grupo, para que ele possa fazer uma autenticação de 2 fatores mandando um código para você, insira o seu número do telefone, tá bom? E vai lá e volta para esse processo aqui. Mas o normal é que aconteça esse ato. Crie-se o e-mail. Vou dar o próximo. Vai ter a EULA, né, que é o End User License Agreement, que é o termo de uso do usuário. Tá? Se você quiser ler, né, leia, fique à vontade. Inclusive eu recomendo, tá bom? E eu vou dar um criar conta aqui. Vai pensar um pouquinho, vai criar conta para mim. E o grande lance agora, galera, é que você tem, tá? Aqui, ó. Interessante, ele tá em inglês. Eu tô fazendo ao vivo aqui com vocês. Quando eu digo ao vivo é que eu tô fazendo esse processo atualmente pela primeira vez, né? Já faz tempo que eu não crio uma conta no Google, tá? Ele tá dizendo aqui, você pode perder o acesso ao Gmail. O número de recuperação de telefone para a senha, tá? Ele não foi criado, né? Ou não há um número ali. Por isso é importante você colocar um númerozinho de telefone ali, tá? Vou dar um diminish aqui. Parece que ele deu uma zebrinha ali no acesso, né? Caiu a conexão, vou dar um recarregar. Vou voltar. Pronto, tá? Estou aqui eu na tela da caixa de e-mail. A grande questão é que essa conta que você criou não é só uma conta de e-mail. Se eu digitar google.com, você vai ver que essa conta está autenticada como serviço do Google. E agora ficou em português, tá vendo? A conta de e-mail é, como eu disse no início, uma conta que hoje em dia, com o mundo tecnológico que a gente vive, ela é uma carteira de identidade digital que possibilita, na verdade também ela é um passaporte digital para que você tenha acesso aos diversos serviços de uma determinada empresa ou plataforma. Por isso você deve guardar com unhas e dentes o usuário e a senha e jamais transferi-lo para outras pessoas que não sejam da sua equipe, ou se for você o único detentor dessas informações, você deve guardá-las com unhas e dentes. Tá? O que é isso? Na verdade, quem cria uma conta na plataforma Google, você tem acesso a criar um canal no YouTube, você tem acesso a 15 GB de espaço no Drive, você tem acesso ao e-mail, ao Fotos, onde você guarda fotos, ao Meet para fazer chamadas online e, no mínimo, aos serviços do Office do Google, que são planilhas, o Docs e o Apresentações, bem como localização e outros serviços Google, como lista de contatos e por aí vai. Há um mundo de possibilidades. Só que você não é orientado devidamente a usar isso daí. Por isso, a gente só está usando o serviço de e-mail em primeiro momento. Mas, inclusive, você tem um armazenamento em nuvem de 15 GB para guardar coisas ali, ao qual a gente vai usar ao longo da jornada dos cursos de informática do trabalho e informática básica. Tudo bem? Então, tendo posse disso, eu vou acessar o Gmail aqui novamente, tá? Você vai notar aqui que ele ainda continua em inglês, depois você pode entrar nas configurações e mudar, tá? De inglês para português. Eu particularmente gosto bastante do inglês porque exercita a minha cognição ao aprender outro idioma. Então, vou deixar dessa forma aqui. O que a gente vai fazer agora? Próximo passo. Vamos clicar no Trello.com. Vou digitar essa URL aqui, tá? Você vai cair nessa página, tá bom? Essa página aqui, a princípio, ela vai estar em inglês, não tem problema nenhum. Você vai clicar, prefiro até fazer em inglês com vocês. Você vai clicar em Login se você tiver uma conta, tá? Mas
se você não tiver uma conta, tá? Eu vou dar uma clicadinha aqui em Get Trello for Free, lá em cima. Perceba que como eu já estou logado na minha conta Google, ele me dá uma sugestão de eu sincronizar a conta Google que eu já tenho com uma conta do Trello. Isso se dá também com essa parte aqui onde permite que eu tenha uma conta da Microsoft, Apple ou Slack, né? São outros tipos de serviço. Bom, você pode clicar aqui e digitar os seus dados, ou você pode clicar aqui e fazer a sincronização. Ele vai incorporar e vai pedir autorizações à sua conta Google para poder ser implementado no Trello. Bom, clicando aqui ou clicando aqui, vai acontecer isso daí que vocês vão ver na tela, tá? Bom, vamos usar as informações da sua conta Google para criar uma conta. Endereço de e-mail, tudo bem. Nome completo, ele já vai com o nome da empresa. Marca esse itemzinho aqui, sim, quero receber notícias de oferta da Atlassian, que é a detentora do Trello. E você clica aqui em criar sua conta, beleza? Aí olha só que interessante, a gente quer ter certeza que você é mesmo você, que é mesmo você que está criando a conta. Por quê? Confirme que você não é um robô. Como eu já expliquei, há um ato muito chato hoje em dia que as pessoas criam desavisadamente, né, e vertiginosamente contas de e-mail com o intuito de espalhar spam, que é lixo eletrônico, ou espalhar golpes de internet, tá? Por isso eu acho muito sucinto e objetivo e válido essa verificação para ver se realmente é um ser humano que está do outro lado da tela criando um e-mail, tá bom? Eu vou clicar aqui, quero receber notícias de novo, vou clicar não sou um robô e vou fazer o CAPTCHA, que é a verificação de identidade, tá? Para ver se você é de fato um ser humano. Tá pedindo para eu selecionar nesse caso aqui motocicletas. Bom, acho que só tem 3 motocicletas aqui. Vamos ver se eu sou certo ou se eu sou um robô, né? Verificar, deu certo, tá? E agora eu clico em criar sua conta. Ele vai dar uma rodadinha ali. E maravilha, eu tenho uma conta no Trello criada agora. Ele vai dar um aviso aqui em cima de aceitar cookies. Você aceita todos, não tem problema. Os cookies, eles são para coletar preferências e mostrar propagandas direcionadas para vocês, né? Cuidado ao aceitá-los. Aceite cookies somente de fontes confiáveis, de serviços confiáveis. O Trello e o Google são serviços confiáveis, tá? E vamos a esse último passo aqui. O que traz você aqui hoje? Bom, eu quero fazer o seguinte: acompanhar tarefas pessoais e afazeres. Vou continuar. Tudo começa com um quadro. Vamos botar um nome teste aqui, tá? Vou colocar um quadro com o nome da empresa, STI Infotech, ok? Vou avançar. Aqui dá a possibilidade de eu criar uma lista. Eu vou pular essa parte. Também vou pular a parte de convidar sua equipe, tá? Isso é objeto para as aulas presenciais, tá bom? Ele fala aqui, acesse seu primeiro quadro. Vou dar uma clicada aqui. Pronto. Você acabou de criar, tá? Uma conta Trello baseada na conta Google que você tem. Você recebeu um e-mail aqui, tá? Do Trello, tudo bem? Maravilha. E os passos para a gente criar essa proposta de trabalho estão feitas aqui. A ideia, eu vou abrir um Trello bem populado para vocês, de uma instituição de ensino, tá? Que está aqui, que eu leciono, é você ter o controle vertiginoso e preciso, tá? Desses itens aqui. O Trello ele serve para fazer esse tipo de organização, ok? Tá? De tarefas em fluxo. E você que é meu aluno, está matriculado numa instituição que eu dou aula, vai aprender isso aqui comigo. E a gente finaliza essa videodica, né? Hoje aqui com você. Se inscreve, dá o like aí no vídeo e estude, viu? Porque a caneta é mais leve do que a pá. Valeu? Boa noite para todos vocês.